Olá, o meu nome é Rafaela Mendes. Guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Alô, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de podcast e estou muito contente porque no fim de semana passado eu não gravei, estou a gravar neste, porque para quem não sabe, para quem descobriu agora este canal do YouTube, eu esta semana lancei o meu primeiro retiro espiritual. Eu nem acredito que isto está mesmo a acontecer. E então, esta semana foi realmente uma semana de lançamento. Eu acabei por não gravar nada no fim de semana passado, porque estava mesmo focada e concentrada em organizar as últimas coisas para o lançamento oficial. No entanto, hoje já cá estou, já temos aqui episódio e hoje nós vamos estar a falar sobre perdão. Hoje este é o tema do nosso episódio, é o tema perdão. Se ainda não me segues nas redes sociais, está aqui embaixo na biografia, Mercaba, e nós falámos sobre isso esta semana, não é? Esta semana nós falámos sobre o tema perdão, aliás, eu coloquei esse tema nos stories, coloquei algumas sondagens, porque também queria saber a vossa opinião, criei uma caixinha de perguntas também para saber como é que vocês estavam relativamente a este tema, o que é que vocês achavam, como é que vocês se sentiam relativamente ao perdão, e houve muita partilha relativamente a este assunto. Vocês partilharam comigo muita coisa e eu percebi que neste episódio eu não podia só falar como é que é perdoar alguém, ou seja, como é que se dá esse passo, como é que se trabalha isso. Eu percebi que neste episódio eu também teria que falar como é que é perdoar-nos a nós mesmos, porque houve quem partilhasse comigo, eu não tenho que perdoar alguém, mas tenho que perdoar-me a mim, ou eu não tenho que me perdoar a mim, tenho que perdoar alguém, ou até mesmo quem sentisse os dois, que tinha pessoas para perdoar e tinha a ela mesma também, ou a ele mesmo para se perdoar. Então, hoje vai ser sobre isso. Hoje o nosso episódio vai ser como é que nós podemos libertar-nos desta dor, desta mágoa, desta frustração, deste peso. Porque ao fim e ao cabo, quando nós não estamos a conseguir perdoar alguém, ou a nós, não é? É um peso muito grande, é uma coisa muito pesada para nós lidar com essa dor, lidar com essa mágoa, com essa frustração e que, na verdade, ela pode se manifestar de diferentes formas, não é? Nós podemos ficar frustrados, revoltados, tristes e, portanto, é importante realmente trabalhar este tema, mas eu quero desde já, começar aqui com uma introdução que é importante também, que é perdoar significa libertar. Perdoar não significa tu voltares a dar-te com alguém ou começares a dar-te com alguém se essa não é a tua vontade, não é? Tu não precisas de voltar a estar com essa pessoa ou ficar melhor amiga dessa pessoa se tu não queres. Porque isso em muitos casos também acontece, não é? Nós termos uma situação em que nós olhamos e dizemos eu não quero mais voltar a dar-me com aquela pessoa, tipo, nunca mais, eu não quero-me afastar, mas isso não implica que tu não a perdoes, isso não significa que tu não possas perdoá-la, porque ao fim e ao cabo, perdoar é simplesmente libertar-te a ti, sabes? A ti, àquela situação. Claro que depois espiritualmente tu também te estás a libertar a outra pessoa, porque parecendo que não, quando nós estamos magoados, quando nós estamos com rancor a alguém, aquela pessoa energeticamente também ainda está muito na nossa vida e está muito presente. E basicamente, quando nós damos esta libertação de perdão, nós libertamos-nos a nós, mas também libertamos aquela pessoa. E portanto, eu quero mesmo passar esta introdução aqui, porque eu acho que ainda se acha muito que perdoar é voltar a ser melhor amiga de alguém, e não é mesmo, ok? Não é mesmo. E eu falei com vocês que neste episódio eu também iria falar um bocadinho da minha experiência no que toca ao perdão. E podemos até já começar um bocadinho por aí, portanto, eu acho que isto é importante porque muitas das vezes nós podemos seguir alguém ou acompanhar alguém e pensar que aquela pessoa nunca teve que perdoar ninguém ou que aquela pessoa está super bem resolvida com essas coisas, e não. Isto até há um ano atrás eu tinha mesmo uma pessoa que eu ainda não tinha conseguido perdoar,
E portanto eu acho que é bom estas partilhas para nós sentirmos que não estamos sozinhos, mas o que eu te quero ver com este episódio, o que eu te quero fazer sentir com este episódio é que tu não precisas de ficar anos e anos e anos a carregar esse peso, não tens mesmo, que foi o que eu fiz. Basicamente, eu desde o início da minha adolescência, que eu tinha uma pessoa na minha família que eu não conseguia perdoar. Só de pensar naquela pessoa, eu só de ouvir falar nela, o meu corpo, sabem? Eu sentia que o meu corpo ficava logo gelado, tipo, ele ficava logo tenso, o peso nos ombros era imenso, era desconfortável falar dela, eu não gostava e ficava revoltada, sabem? O meu dia já não era a mesma coisa. E isto é muito pesado, isto é muito duro viver assim, porque isto não é vida para ninguém. Nós estarmos constantemente sujeitos a ouvir falar nela ou a vê-la ou qualquer coisa e ficarmos desta maneira. Então, realmente eu tive anos e anos e anos para trabalhar, procurar essa situação com aquela pessoa e para realmente a perdoar. E aqui vem este exemplo que eu dei no início, que é eu sabia desde o início que eu não a queria como melhor amiga, que eu não queria perdoar aquela pessoa para voltar a dar-me com ela. Eu sabia desde o início que eu só estava a fazer isto por mim e posteriormente também para ela, porque eu não queria mais esta conexão energética, eu não queria mais que aquela pessoa tivesse aquele poder em mim. Mas nunca seria para nós voltarmos a dar-nos ou sermos amigas, porque não me faz sentido a mim. E se por acaso tu estás a ouvir isto e faz também sentido para ti e aplicas isso para alguém, é super ok, não é? É super ok. Porque nós não temos que estar a colocar-nos num papel tóxico, a estar a lidar com uma coisa tóxica só porque, mas temos que perdoar e depois temos que ser amigos porque isso é importante. O Tanas, o Tanas, tipo, imaginem, é importante vocês libertarem, é importante vocês curarem essa relação, mas realmente se vocês souberem que voltar a estar com aquela pessoa vai significar voltar a passar por tudo aquilo, vocês não têm de todo que ser obrigados a voltar a estar com aquela pessoa, mesmo que as pessoas exerçam essa pressão sobre vocês, ok? Porque muitas vezes vocês vão ouvir comentários e o comentário que eu ouvia era mas família é família, não é? Família é família. Mas é importante para o ambiente familiar. E novamente, o TAN. Porque imaginem, vocês sabem que eu sou super honesta aqui com vocês, porque imaginem, é a realidade, não é? Aquela pessoa não tem os mesmos valores que eu, aquela pessoa não vive ou não vê a vida da mesma forma que eu, tem outro tipo de consciência, tem outro tipo de visão e de estar na vida que nada tem a ver comigo. Então, eu não tenho que ser obrigada, seja família, seja amigo, seja namorado, seja o que for, lidar com algo que é tóxico para mim quando eu estou na presença dela. E portanto, lá está, eu tive este processo comigo mesma de ter que curar esta pessoa e eu fiz muita coisa para isso, sabem? Eu fiz muita coisa para isso, mas hoje eu tenho consciência de que tudo o que eu fiz não estava muito certo, ou seja, eu não estava propriamente a fazer as coisas que realmente precisavam de ser feitas ao início. E no início do ano passado eu estava a manifestar as coisas que eu queria para 2000. Não, desculpa, isto foi em 2021. Exatamente, isto foi em 2021 e eu estava a manifestar o que eu queria para 2022, assim é que é. E portanto, eu estava a manifestar o que é que eu queria e uma das coisas foi: eu quero perdoar esta pessoa, eu não quero continuar a ter esta pessoa aqui, eu não quero continuar a sentir esta revolta, a sentir esta mágoa, eu quero libertar-me e libertá-la também. E foi uma das coisas que eu manifestei, e inclusive eu nunca me esqueci que eu disse assim: Universo, tu traz-me uma forma de a curar e eu juro que não te nego. Eu juro que eu aceito e eu vou curar essa pessoa. E foi então, aí sim, no ano passado, em 2022, que me surge a oportunidade, há um retiro espiritual que vem até mim, por uma pessoa que eu conheço, e basicamente foi um convite para eu ir falar nesse retiro sobre a cura emocional, mas claro que eu também poderia estar a fazer as atividades do retiro, e uma das atividades era constelações familiares. Eu já tinha ouvido falar um bocadinho sobre as constelações, mas eu não sabia que era uma coisa dura, que era uma coisa energeticamente assim intensa, eu não fazia ideia,
mas eu percebi logo quando aquela pessoa me disse: olha, constelações, se tu até tiveres alguém assim para perdoar, alguma coisa que tu queiras desapegar, é muito bom. E quando essa pessoa me disse isso, eu percebi: o universo já trouxe, tipo, o universo trouxe aquilo que eu disse, que se ele me trouxesse, eu não me iria recusar, eu não iria negar isso para mim e para o meu bem-estar. Então, imediatamente, sem saber onde era, nada, eu disse sim, eu disse sim a mim mesma e foi um salto mesmo, tipo, de me render completamente e bora lá. E foi então que eu percebi que era na Madeira, portanto, imaginem, tipo, eu e algumas de vocês que estão aqui a assistir sabem disso também, porque acompanharam na altura, eu partilhei muita coisa nas redes sociais sobre isso, e foi realmente o ano em que eu, mal às costas, apanhar avião, bora lá à Madeira e bora lá curar isto tudo. E fui completamente sozinha, foi a primeira vez que eu andei de avião sozinha, e foi assim, tipo, toda uma experiência, sabem? Foi incrível. E foi então nesse retiro que eu constelei à frente de um grupo gigante a minha relação com esse meu familiar, não é? Com essa pessoa. Um, e foi incrível, tipo, eu não vos sei dizer o quão incrível foi, porque eu saí daquele retiro e eu parecia que levitava, tipo, eu estava tão contente porque eu até fazia muitas vezes a experiência de lembrar-me da pessoa e ter a consciência de que eu já não sentia aquele ódio, sabem? Era tão bom, era tão bom, tão bom, tão bom. Tipo, eu falava naquela pessoa e parecia, parecia que já não estava aqui, sabem? Aquela questão de corpo gelado, ombros tensos, nada disso acontecia. E então eu falava no assunto e estava tipo, meu Deus, como é que é possível? Mas o que é que eu te quero dizer? Há uma coisa muito importante que nós não nos podemos esquecer. Eu não estou com isto a dizer assim, olha, tens coisas para perdoar, vai constelar. É assim, claro que é uma ferramenta espetacular e quero mesmo dar-te aqui o meu testemunho de que enquanto constelei essa pessoa, eu posso dizer que até hoje é muito diferente a minha forma de falar dessa pessoa, dos sentimentos que eu tenho, mas o que eu te quero dizer é que só isso não chega, não é? Só isso não chega. Eu fiz algumas coisas para trás, só que o que acontece é que muitas das vezes eu não conseguia fazer as coisas que eu estava-me a comprometer a fazer, muitas das vezes eu desistia a meio, mas hoje eu sei o processo, não é? Hoje eu sei realmente o que é importante e sou sincera, quer tu faças constelação no início desse processo ou no final desse processo, vai ser igualmente maravilhoso. E, portanto, uma das dicas que eu tenho aqui já para te dar é que se realmente há muito tempo tu queres libertar alguém, libertar algo, as constelações são maravilhosas, maravilhosas mesmo. Um, mas afinal, não é? Como é que se dá este processo? Tipo, como é que isto acontece? Como é que isto ocorre? Como é que eu posso começar? E isto que eu vou dizer é válido tanto para se tu queres perdoar alguém, ou se tu te queres perdoar a ti, ou se tu queres fazer os dois. A primeira coisa é tu realmente permitiste o que tu estás a sentir, é permitiste, é rende-te ao que tu te estás a sentir e valida essas emoções. Portanto, não serve de nada nós querermos libertar ou querermos perdoar se nós não aceitamos o que estamos a sentir. Porque hoje em dia aquilo que acontece muito é eu querer fugir da dor, é eu não querer chorar, não querer sentir culpa. E depois eu acho também que nós criamos tanto peso para alguns sentimentos que às vezes até temos vergonha de os sentir, sabem? Tipo, quando nós, por exemplo, detestamos aquela pessoa ou dizemos eu odeio aquela pessoa, pois muitas vezes sentimos-nos mal com isso, não é? Porque sabemos que, odiar não é bom, odiar é uma palavra muito forte, então nós muitas das vezes reprimimos essas emoções porque é mau culpar alguém, é mau carregar esses pesos. Então, o que muita gente faz, e foi muito das partilhas que eu recebi, é mandar para trás das costas, é tipo, opá, olha, é não pensar nisso, é esquecer, só que será que tu esqueces mesmo, não é? Porque a verdade é que tu nunca vais esquecer. Repara, eu mesmo tendo isto curado em mim e de ter conseguido perdoar aquela pessoa, eu eu não esqueci, não é? Eu sei tudo aquilo que aquela pessoa me fez, eu lembro-me de tudo, eu sei o que passei, só que agora eu consigo me recordar disso sem dor. Eu agora consigo recordar-me disso com leveza e até
agradecer a essa pessoa por tudo o que me fez. Porque a verdade é que me trouxe até aqui, a verdade é que permitiu-me também amadurecer e evoluir, e isso é tão importante. Então, claro que isto já é de uma perspectiva mais à frente, claro que nós só temos esta consciência, ou só temos este sentimento mais para a frente, quando as coisas já estão leves dentro de nós, mas basicamente eu não soube, como eu disse, não é, fazer esse processo de perdão com essa pessoa, mas houve outra pessoa que eu tive que partilhar, que essa sim eu percebi qual é que era o procedimento, essa sim eu sabia o que é que eu tinha que fazer. E foi engraçado, porque não foi depois de eu perdoar esse meu familiar, foi mais ou menos, aliás, foi deixem-me pensar. Não, já sei. Imaginem, por um lado, sim, foi depois, porque esta situação familiar para mim começou desde a minha infância, portanto, infância, início da adolescência, e esta pessoa veio muito mais tarde. Portanto, eu já devia ter 18, 19 anos. Portanto, sim, foi um perdão que veio depois deste ainda não estar a acontecer e de eu não estar a conseguir lidar com isso, mas com aquela pessoa eu soube e percebi como é que eu tinha que fazer, o que foi muito interessante. Só que é como eu digo, que é essa pessoa que é da minha família, não bastava para mim ser só isso, eu precisava de algo mais intenso, mais profundo. Um, mas isso também vem com o experimentar as coisas, com o testarmos, não é? Porque ao fim e ao cabo eu olhava para aquilo que eu estava a fazer e ia pensar, isto não chega, ou ai, isto não estou a conseguir mesmo assim, eu faço isto e não estou a conseguir, eu continuo sem conseguir perdoar esta pessoa. E depois, fazendo aquilo com essa, fazendo exatamente a mesma coisa com aquela pessoa, mas já com outro tipo de consciência, porque aí eu já começava a estar mais no mundo espiritual, já foi diferente. Claro que também eram situações diferentes, foram questões completamente diferentes, mas pronto, basicamente isto para vos dizer que realmente o que me deu a base e a estrutura para hoje estar aqui a falar com vocês foi esta segunda pessoa que apareceu depois e que eu também tive que perdoar. Então já percebemos aqui que realmente a primeira coisa é realmente tu permitir-te sentir sem culpa, não ser aquela coisa de eu estou triste ou revoltada com isto, mas é tão mau estar revoltada, isto não me faz nada bem, não posso estar revoltada. Aquela pessoa fez-me tão mal, mas eu também não a posso culpar, porque tudo acontece para mim, então eu não posso culpar. E a verdade é que isso é um estado de consciência que não é para agora, não é para o primeiro passo. Esse estado de consciência é depois, não é agora. Agora tu precisas mesmo de sentir, agora tu tens mesmo que deitar cá para fora tudo o que está aí dentro, mesmo que seja uma coisa que tu não queiras, sabes? Mesmo que seja uma coisa que tu sabes e reconheces que não é saudável para ti. Tu tens de permitir experimentar essa emoção primeiro, porque só assim é que tu libertas, só assim é que tu entendes mesmo o que tu estás a sentir. Então, sente o ódio se for ódio que sentes, sente a mágoa se é mágoa que sentes, sente a raiva se é a raiva que tu sentes, sente aquilo que realmente o teu coração está a pedir que tu olhes e que te permitas sentir, porque só assim é que nós libertamos e só assim é que nós vamos para o outro lado, não é? Para o outro passo. E eu acho que o outro passo muitas das vezes pode ser um luto, muitas das vezes pode ser uma aceitação, porque repara, eu acho que é quando nós realmente nos permitimos sentir e libertar e deitar cá para fora o que estamos a sentir que nós realmente percebemos, espera, eu estou mesmo mal com isto, espera, isto afetou mesmo a minha vida. E quando tu realmente te permites sentir é quando tu começas a acessar realmente aos teus verdadeiros sentimentos, que nada te definem. A realidade é esta, nada te definem. Eles são simplesmente sentimentos que estão aí por conta dessa situação e que estão a pedir que tu olhes para eles, mas não tem a ver com o facto de seres uma pessoa que que tens muita raiva ou que és uma pessoa rancorosa, não tem nada a ver com isso. Esta situação magoou-te e tu tens que olhar para ela, tu tens que a encarar. E depois pode vir, como eu disse, a aceitação, não é? Portanto, nós olharmos para o que estamos a sentir e ok, é isto que eu estou a sentir, ou pode vir o luto. Eu acho que isto depois também depende muito da situação, da fase em que a pessoa se encontra, da consciência da pessoa, isto depois depende de muita, muita coisa. E a negação, por exemplo, é quando nós não acreditamos mesmo que a pessoa nos fez isto, sabem? É quando nós nos permitimos sentir, é quando nós deitamos tudo cá para fora e pensamos, mas porquê? Não é? Porquê? Porquê a mim? Mas porquê é que esta pessoa me fez isto? Eu não merecia que esta pessoa me fizesse isto. Mas porquê é que esta pessoa me tratou assim quando eu nunca a tratei assim? Mas porquê é que esta pessoa fez isto se ela teve sempre pessoas ao pé dela? Onde é que ela foi buscar estas atitudes? Então é realmente a parte da negação em que nós realmente não conseguimos perceber o porquê, nós não conseguimos compreender como é que aquela
pessoa teve a coragem, sabem? A coragem de nos magoar daquela maneira. E isso dói muito, porque quer seja um ex-relacionamento amoroso, quer seja uma amizade, quer seja um familiar, foi uma pessoa que, independentemente da relação, era suposto amar-nos, era suposto dar-nos amor, respeitar, cuidar de nós também. E quando nós temos a consciência que isso não aconteceu, isso dói muito, dói mesmo muito. E eu acho que aí vem mesmo a negação. Eu tive a negação. Eu primeiramente tive que me permitir sentir e depois veio realmente esta negação de não pode ser verdade, tipo, não pode ser, não é possível que esta pessoa me tenha feito isto, não estou a acreditar, é impossível, esta pessoa não deve estar bem, sabem? Tipo, é quando nós começamos, nós ainda não estamos a acreditar que isto é real, ou que esta pessoa realmente nos magoou daquela maneira. E depois, com um espaço de tempo, atenção que isto eu estou a dar aqui vários pontos, várias possíveis situações que nós podemos sentir, porque depois nós temos que entender que também somos todos diferentes e o nosso processo não vai ser sempre o mesmo, mas eu acho que entra muito aqui num espaço de tempo entre luto, entre aceitar realmente que esta pessoa fez isto, entre perceber tipo desculpa ou não, volto a dar-me com ela ou não quero estar mais com ela, mas se calhar eu devia de estar com ela, se calhar. Então eu acho que aqui na fase da negação há muita coisa, há o não aceitar, há o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, eu quero esta pessoa de volta, eu não quero esta pessoa de volta. Eu acho que há muito debate, acho que há o momento em que nós culpabilizamos a pessoa de tudo, de repente já nos estamos a culpar a nós também ao mesmo tempo, já estamos a dizer, não, aquela pessoa é a causa da minha desgraça, aquela pessoa é que me pôs assim, ela não me merece, ela merece passar pelo mesmo, ela merece sofrer como me magoou a mim, não é? Como me fez sofrer a mim. E depois começa a vir também a fase em que nós ao mesmo tempo nos culpamos, que é, lá está, esta dúvida, a negação traz muita coisa, traz um momento em que nós também vamos pensar, se calhar a culpa é minha também quando lhe disse isto, se calhar a culpa é minha também porque eu é que permiti aquela situação. Então, reparem, eu acho que isto traz aqui, o lado da negação traz muita coisa, porque nós, reparem, na negação tu ainda não estás a acreditar que isto é real, sabes? Tu ainda estás em busca de resposta, tu estás em busca de explicações, perceber o porquê, mas porquê a mim, não é? Se calhar aquela pessoa isto, se calhar eu aquilo, então nós ainda estamos muito neste debate. Mas depois dessa fase vem a aceitação, que é tu realmente aceitares isto aconteceu mesmo, sabem? E aqui eu não vou dizer que não é duro, eu acho que aqui também é, só que aqui tu já tens uma clareza diferente do que tu não tens na negação. Na negação ainda não há clareza, na negação há dúvida, há confusão, há instabilidade emocional, há tudo ao mesmo tempo, mas na aceitação já começa a haver uma clareza e uma consciência diferente de não, esta pessoa fez-me isto, eu realmente posso também não ter agido da melhor forma, mas isso não significa que esta pessoa me tivesse magoado assim. Então na aceitação já vem uma clareza maior que eu acho não, tenho a certeza, não existe na negação. Por exemplo, na aceitação, se for uma aceitação de ti para ti, ou seja, neste caso tu te queres perdoar a ti, na parte da aceitação eu acho que começa aqui um pouco também a compreensão. O tu começares a compreender que eu agi mal, sabem? É quando já começa a existir a clareza de sim, eu errei, sim, eu falhei, não é? Eu não fiz isto bem. É quando eu reconheço realmente que aquilo que eu fiz não foi certo. Mas, por um lado, se for a questão também de perdoar alguém, também é um pouco isso, sabem? Nós começarmos aqui a começar a entrar numa outra perspectiva, ou seja, a gente já aceitou, a gente já percebeu, ok, isto aconteceu, então agora nós temos que ir buscar uma perspectiva, nós temos que ir buscar uma compreensão e uma empatia para isso, porque na aceitação tu já estás ou já estás a começar a aceitar. Só que mesmo nesse processo de aceitar, ainda podem existir aqui algumas dúvidas. Tu já aceitaste que aquilo aconteceu, tu já te mentalizaste, ok, é isto, mas agora nós também temos que ir buscar algumas respostas. E eu acho que aqui entra a perspectiva, a compaixão, a empatia e a compreensão. Tudo acontece para nós, sabem? Tudo acontece para nós. Aquilo que tu fizeste a ti mesma trouxe-te uma aprendizagem muito grande e tu tinhas que passar por essa aprendizagem. Ou se alguém te magoou,
tu já tinhas que passar por essa aprendizagem também, tu já tinhas mesmo que aprender e evoluir com essa situação também. E a verdade aqui é que as pessoas dão o que têm, sabes? Eu aprendi muito isso no meu processo de perdão e foi realmente o que me ajudou muito na minha aceitação. Foi até a primeira coisa que me ajudou muito no processo de aceitação, foi compreender que realmente as pessoas dão o que têm. Isso ajudou-me mesmo muito a perdoar aquela pessoa, porque a verdade é que se essa pessoa que te magoou, não teve um suporte familiar ou não teve amor na sua infância ou também sofreu muito em algum relacionamento, se calhar, não é? Se calhar, barra de certeza, se não trabalhou isso, se não curou isso, ela não vai saber dar melhor, porque repara, o que ela teve foi aquilo. Então é isso que ela te vai dar, porque é isso que ela conhece, é isso que ela sabe. E isto foi mesmo a primeira coisa que eu percebi na aceitação. Foi realmente quando eu aceitei e percebi, ok, isto aconteceu mesmo, isto é mesmo real, isto está mesmo a acontecer. Mas porquê, não é? Mas porquê que isto está a acontecer? E foi realmente quando eu ouvi essa explicação para comigo de esta pessoa deu-te o que tinha, não é? Esta pessoa agiu da forma que sabia, porque a maior parte das vezes a pessoa nem teve a intenção mesmo de te magoar, mas para ela aquela é a realidade dela, para ela aquilo era normal, sabem? Tipo, a questão, por exemplo, de ser uma pessoa distante ou uma pessoa que não te soube amar, que muitas vezes te respeitou, aquilo se calhar para ela foi a realidade dela na sua infância, sabem? Porque não teve uma mãe que respeitasse, não teve o amor de uma mãe ou o amor de um pai, então foi isso que essa pessoa tinha, era isso que a pessoa teve para te dar, ela não sabia dar mais. Ou então até mesmo o facto dela estar magoada com situações do passado que nunca as trabalhou, nunca as curou e por isso carrega aquele peso que ela ainda não se permitiu sentir, que era realmente aqui o nosso primeiro passo de primeiro tu tens que sentir, primeiro tu tens que libertar, tu tens que aceitar aquilo que tu estás a sentir sem culpa. Tu não podes ter a culpa desse ódio, tu não podes sentir a culpa dessa mágoa, tu tens que libertar, tu tens que aceitar. Mas e agora, não é? Tu agora tens que começar a compreender o outro lado e o teu, não é? Tu tens que começar a ir buscar situações que te ajudem a dar uma nova perspectiva, um novo significado a tudo isto, porque é isso que te vai começar a puxar para a libertação e para o verdadeiro perdão, que é então quando eu falei aqui a questão da empatia e da compreensão de esta pessoa deu-me o que tinha, não é? Mesmo quando a gente diz assim, opá, mas não é justificável, quer dizer, teve uma família que esteve sempre lá, foi uma pessoa que sempre teve tudo. Será que teve tudo? Não é? Será que teve mesmo tudo? Será que para ela aquilo foi ter tudo? Porque para nós pode ser, na nossa perspectiva, mas será que para ela foi mesmo ter tudo? Será que não houve alguém ali também que não lhe soube dar o que era o mais certo? Essa pessoa não curou isso e, portanto, foi-te trazer essa mesma situação? Isso vem muito aqui da compreensão e contigo também, ok? Contigo também, que é aceitares que és humana e que tu erras, da mesma maneira que erram contigo, tu também vais errar contigo. É super normal isto. Reparem, nós somos, e isto ouve-se tantas vezes, não é? Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. A nossa natureza humana não é ser perfeitos, é sermos humanos, é sermos nós na mais real, na nossa maior realidade, que é nós somos humanos, nós somos pessoas que vamos errar, mas isso não significa tu vais errar de novo se tu realmente usares este ensinamento para evoluir. Então, aqui é realmente a aceitação passa por tudo isto, passa por dar uma nova perspectiva a isto, passa por começares a compreender mais o teu lado de, ok, eu fiz isto porque foi o que eu sabia fazer. E isto acontece muito, sabem? Eu nas sessões de cura emocional, que é um acompanhamento que eu faço em videochamada, eu tenho muitas pessoas que se crucificam por aquilo que fizeram no passado, de mas eu no passado eu fiz isto, mas eu no passado errei tanto, aquela pessoa tem todo o direito em estar magoada comigo, porque eu fiz mesmo aquela situação de forma errada. E é muito bonito tu reconheceres isso, é tão bonito tu reconheceres que erraste, porque aí tu já estás na aceitação, tu já estás na aceitação de sim, eu falhei, eu errei. Só que repara numa coisa, quando tu não começas a dar um novo valor e um novo significado a isso, tu és muito dura contigo, começas a ser muito dura contigo, tu tens que perceber que
o outro falha ou o outro erra por conta do passado dele, mas tu também vais errar e falhar por conta do teu passado. Há uma coisa muito bonita que é o facto de tu já olhares para aquilo que tu fizeste no passado e reconheceres que foi mau, já demonstra que tu evoluíste. Ok, eu errei, mas era o que eu sabia fazer no momento. Era o que eu sabia. Ah, mas foi feio, mas isto e aquilo. Mas era o que eu sabia. Eu não sabia fazer mais. Eu não sabia, não é? Porque eu estou aqui a falar em perdoarmos também muito a alguém, mas nós também, de alguma forma, já tivemos que nos perdoar. Eu também já tive que me perdoar, não é? Eu também já tive que passar por esse perdão comigo mesma, de compreender que eu fiz o que eu sabia. Eu fiz aquilo que na altura eu achava que era ok, ou que era correto, eu não sabia fazer de outra maneira. Mas olharmos para isto agora é realmente percebermos que nós evoluímos, que hoje em dia nós já não faríamos a mesma coisa, hoje em dia a nossa atitude já era outra, hoje em dia a nossa forma de lidar com a situação já não ia ser mais a mesma. Tem essa empatia e essa compaixão contigo, de que tu és humana e hoje tu erraste, ou amanhã, ou ontem tu erraste, mas daqui a um ano tu também vais errar. Eu acredito mesmo que não existem pessoas más, eu acredito mesmo que existem pessoas em dor, muito magoadas com a vida. Por isso é que, novamente, é tão importante nós trabalharmos a nossa cura, é tão importante nós investirmos em nós. A terapia, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é dos melhores e maiores investimentos que a gente pode ter na nossa vida, é mesmo o melhor, porque é isso que nos torna versões melhores de nós, é isto que nos traz as respostas que nós muitas vezes precisamos para completar o nosso puzzle da cura. E a verdade é que isto é a verdadeira prova de que quando as pessoas não investem nisto, elas não te vão saber mais, elas não te vão saber dar mais do que aquilo que elas tiveram no seu passado. E o próximo ponto é a libertação. Quando tu começas a dar uma perspectiva diferente a tudo o que aconteceu, tu começas a libertar. Tu começas a perceber, não é? E realmente lá está a extensão da aceitação para a liberdade de ok, isto aconteceu por conta disto, ok, isto aconteceu porque realmente aquela pessoa não sabia dar mais, então o que é que eu posso fazer com isso? Não posso fazer nada, essa pessoa vai ter que ter o caminho dela, mas eu tenho que seguir o meu e perceber que não é por esta pessoa me ter feito isto que o mundo vai fazer isto também. Eu tenho que aceitar que isto fez parte do meu processo. Então é realmente começar a perceber também para quê a ti? Não é? Para que é que isto te aconteceu? O que é que achas que isto te trouxe de bom, não é? O que é que achas que isto te trouxe de ensinamento? Porque isto pode ter permitido transformar-te numa nova mulher, pode ter permitido começares a cuidar mais de ti, pode ter permitido começares a colocar os teus limites, pode ter permitido a criares alguma coisa no mundo. Isso foi o que aconteceu comigo. Esta pessoa, esta segunda pessoa que eu falei aqui neste episódio, que eu vim perdoar, ela fez-me chegar aqui, ela deu-me isto, ela permitiu, na minha evolução, na minha negação, na minha aceitação, na minha empatia, na minha libertação, a começar a transformar a dor na minha maior força, que foi realmente começar a curar, a perceber, a compreender, a libertar e a começar a transformar. E então esta pessoa permitiu-me ingressar num caminho que, se calhar, se isto tudo não tivesse acontecido, eu não tinha ido parar este caminho, porque se calhar não havia necessidade, porque estava tudo bem, porque as coisas estavam a fluir, então eu não ia procurar este caminho mais espiritual, mas não, esta situação aconteceu e eu comecei a ter aqui inícios de toques espirituais, sinais que foram começando a surgir e que eu fui começando a agarrar, sabem? E que de repente eu comecei a ter vontade de tudo o que eu estava a aprender, tudo o que eu estava a curar, tudo o que eu estava a começar a evoluir, de ensinar também, que foi muito aquilo que eu comecei a ter vontade, que é eu comecei a trabalhar isto em mim, comecei a perceber, oh meu Deus, isto é mesmo real, tipo, realmente a pessoa começa a curar e começa a ficar mais confiante, começa a libertar e começa a, ok, isto teve um motivo, ok, realmente a pessoa dá o que tem, isto tem lógica, isto está-me a ajudar a aceitar melhor a situação. As pessoas precisam de saber disto, sabem? E quando eu comecei a criar o Mercaba foi mesmo por conta disso, foi mesmo quando eu comecei a fazer partilhas sobre estes temas, sobre, por exemplo, cuidarmos de nós, sobre o perdão, que era o perdão. Eu comecei no Mercado, ao início do Mercado, era estes posts informativos, porque era tudo o que eu estava a aprender, eu queria ensinar a mais pessoas que estavam a sentir o mesmo, eu sentia muito esta vontade.
Mal eu sabia, claro, não é? Que hoje em dia eu estava aqui sentada com vocês a falar num podcast, que hoje em dia eu iria acompanhar pessoas em qualquer tipo de processo, seja de amor próprio, seja de cura e relação com o dinheiro, seja de traumas familiares, seja sobre amor próprio, não é? Eu sabia lá, se fosse o perdão, portanto, eu sabia lá que eu hoje ia estar aqui, mas reparem que esta situação, aquela pessoa me ter magoado e ter-me posto no fundo do poço, fez com que eu começasse a subir aquele poço de negação, de não querer aceitar e depois realmente de começar-me a mentalizar de que realmente isto está a acontecer e eu tenho que fazer alguma coisa com isto e começar então nesse caminho da autodescoberta, de começar a investir, por exemplo, em terapia, pessoas que me pudessem ajudar, pessoas que me pudessem orientar no caminho, e foi aí que eu comecei a perceber, porque na altura foi uma terapeuta que me disse isto, que é: Rafaela, tu tens que dar uma nova perspectiva a isto, repara que ninguém é perfeito, toda a gente vai falhar, tu vais errar contigo, mas outras pessoas vão errar contigo também, tu também vais errar com pessoas. Sejamos sinceros, nós também já erramos com alguém, nós também já magoámos alguém, nós estamos cá para aprender, nós estamos cá para evoluir. E realmente, quando eu comecei a dar esta nova perspectiva de realmente a pessoa, ela deu-me aquilo que sabia, realmente ela teve um passado que me contou que não foi o melhor, realmente ela não investe nela, como é que ela ia saber dar outra coisa senão aquilo? E é nesta nova perspectiva que nós vamos começando. Ok, estamos a arranjar justificações, estamos a arranjar situações que estão a começar a curar aquela mágoa, porque estamos a começar a compreender. E é nesse momento da libertação que se dá então a transformação, que é realmente quando nós percebemos, ok, porque é que será que isto me aconteceu? Porque realmente nós nessa altura já começamos a sentir-nos mais fortes, já começamos a sentir-nos mais conscientes, já estamos mais confiantes, também já começamos a ver diferenças em nós, sabem? Tipo, começamos a aprender a amar-nos mais, começamos a aprender a respeitar mais, começamos a aprender a pôr limites, tipo, olha, isto aconteceu, eu já aprendi com a situação, para a próxima isto não vai voltar a acontecer porque eu estou a trabalhar isto em mim. Então nós começamos, tipo, a ressignificar esta situação, que é pegar numa situação que nos trouxe dor e tornar-se na nossa maior força, no nosso maior superpoder. Estas duas pessoas, meu anjo, elas trouxeram-me até aqui. Elas trouxeram-me até aqui. Estas pessoas magoaram-me ao ponto de me mostrar também o que é que eu tinha que trabalhar em mim, o que é que não estava bem, o que é que eu estava a aceitar que eu não devia ter aceito, porque é que eu não fui, porque é que eu não tinha limites, porque é que eu fui até ao linear, ao máximo da sofrência, não é? Porque é que eu fui até lá. Então, estas pessoas trouxeram amor próprio, estas pessoas permitiram que eu encontrasse o meu caminho, o meu propósito. Olha o que estas pessoas me deram. Essas pessoas também te vão dar isso. E começas também a ser grata, sabes? De pá, ainda bem que esta pessoa saiu da minha vida, ou realmente, ainda bem que isto aconteceu, senão eu hoje não sabia isto, senão eu hoje não tinha começado a fazer amizades assim, senão eu hoje não tinha criado o meu próprio negócio. E a verdade é que isto é tão louco, sabem, de pensar que se esta pessoa da minha família não me tivesse magoado, eu não tinha começado a ter a maturidade que eu sei que tenho hoje. Eu não me conhecia da maneira que eu sei que me conheço hoje, porque isto, como eu disse, começou desde que eu era pequenina, isto foi na minha infância. Houve uma altura da minha infância que eu comecei a crescer muito rápido e eu comecei a trabalhar o meu amadurecimento muito rápido. Por isso é que acontece muitas vezes as pessoas dizerem: Rafaela, como é que tu tens 24 anos e já sabes isso tudo? Como é que porque eu fui buscar da minha dor a minha maior força. E com isto eu não estou a dizer que sei tudo, como é óbvio, eu não sei tudo, mas eu também reconheço e tenho compreensão e sei que não é qualquer pessoa que com 23 ou 24 anos, não é o que seja, que se calhar já tem este tipo de consciência, mas reparem, é isso que aconteceu. Eu olhei para aquela situação de infância e, ok, eu sofri, eu tive mal com isso, mas hoje eu olho para isso como esta pessoa deu-me isto, daquilo que ela não me sabia dar, eu ressignifiquei e dei o melhor a mim. E perceber que hoje eu estou aqui e é este o meu propósito. Hoje é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero, é neste ponto aqui de cura e de transformação que eu quero inspirar e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, porque eu sei o quão difícil é, eu sei o quão revoltante é, eu sei o peso que é, mas é isso que eu te quero dizer, meu anjo, que é para lá desse peso existem
infinitas possibilidades que tu vais fazer com isso. Existem milhares de coisas que tu vais conseguir transformar na tua maior força, no teu maior poder. Reparem, da maior sofrência, da maior mágoa, do maior rancor, hoje eu estou aqui a espalhar amor, hoje eu estou aqui a espalhar gratidão e compreensão de que isto aconteceu para um propósito. E ao fim e ao cabo é isto que acontece, os desafios acontecem para nós e não contra nós. As pessoas aparecem e magoam-nos, não por espiritualmente nos querer mesmo magoar ou que seja mesmo para sofrer, é para nós aprendermos o que ainda não aprendemos, é para que nós possamos olhar para um lado que nós nunca olhámos. Então, essa pessoa, se tu conseguires aqui olhar para isto, esta pessoa vai-te trazer o teu superpoder que está literalmente à tua espera. O que tu fizeste a ti mesma está a permitir transformar-te na tua maior versão. Não precisas de ficar na culpa para sempre, não precisas de ficar no sentimento de rancor ou de mágoa para sempre. Tu podes tornar isso na tua maior gratidão, no teu maior poder, na tua maior força. É um momento de autocuidado, é um momento de cuidares de ti, de investires em ti. Como eu disse, terapia, conhecer pessoas novas, experimentares coisas novas, começaste a permitir sair desta neblina, deste peso, para começar então a viver as coisas e a dar a tudo isto uma nova perspectiva. E é neste momento que tu te vais encontrar, é neste momento que tu vais realmente perceber o porquê de tudo isto e o porquê de teres passado por tudo isto. Olhares para trás e perceberes: isto teve uma grande causa, isto teve um grande motivo, foi uma treta, foi uma porcaria, foi horrível passar por isto, mas foi necessário, foi mesmo o que eu precisava para estar aqui hoje. E eu quero que tu olhes para a minha história como essa inspiração de que ninguém é mais do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Se eu consegui, tu também consegues. Se outras mulheres, se outros homens conseguiram, tu também consegues, ok? Estes passos levam tempo, estes passos não são fáceis, isto não é assim linear, vai haver dias em que parece que tu já aceitaste, depois de repente parece que já andaste outra vez para trás. Isto é normal, aceita isso como parte do processo para a tua transformação, porque é exatamente para lá que tu estás a caminhar, tu estás a caminhar para a tua transformação. Posto isto, foi este o nosso episódio. Era tudo isto que eu queria falar com vocês. Isto não dava para falar nos stories, isto é muita coisa, não dava. Eu queria mesmo falar contigo por aqui, eu queria mesmo partilhar tudo isto por aqui, assim, a falar com vocês numa conversa mesmo, tipo amiga para amiga, amiga para amigo, tinha que ser, só podia ser desta maneira, porque até acho que tem outro impacto quando nós realmente estamos a ouvir o outro e estamos a conseguir totalmente colocar-nos e a identificar-nos com aquilo que aquela pessoa está a dizer. Então eu quero mesmo que tu saibas que esse perdão precisa de ser feito, não precisas de o esquecer no sentido de longe da vista, longe do coração, vou fingir que isto não aconteceu, porque isso não vai ser solução, porque lembra-te, se cada situação tem uma grande transformação à tua espera, se tu estás a negar-te esse perdão, tu estás-te a negar essa transformação. Se tu estás a negar o perdão a alguém, tu estás a negar de te sentires bem e de realmente poderes renascer, curar. Pede ajuda a alguém se for necessário, porque tu não tens que percorrer este caminho sozinha. Eu não o percorri sozinha e sou muito grata por isso, porque me ajudou muito a sentir-me compreendida, a sentir-me acolhida e a sentir-me guiada, sabem? É um apoio muito importante também, então se tu precisares desse apoio, não hesites em ir buscá-lo, porque se há coisa mais bonita é a força de alma para alma. Então, permite-te. Meus anjinhos, obrigada mesmo a quem esteve aqui, a quem esteve a ouvir até agora este episódio. Eu espero mesmo que tu tenhas gostado. Partilha comigo o que é que tu achaste, partilha comigo se há alguma dúvida que tenhas ficado aqui nos comentários. Eu vou ter todo o gosto em te responder, ou até mesmo enviares mensagem privada no Instagram. Quero muito, muito saber o teu feedback. Obrigada mesmo por me estarem a acompanhar nesta jornada de podcaster. Adoro, adoro ser podcaster, amo. Portanto, isto eu sinto que também acaba por ser terapia para mim, sabem? Porque ao mesmo tempo eu estou a partilhar com vocês, mas eu estou a refletir, eu estou a integrar. Então eu quero mesmo que vocês sintam a mesma coisa desse lado, porque estamos juntos, estamos mesmo todos juntos. Não há dor que o outro também não vá sentir. Não é só tu que estás a passar por isto, não é só tu que estás a sentir isso. Tu não és estranha, tu não és menos, tu pertences. E no fundo nós estamos todos aqui para inspirar o mesmo e estamos aqui todos para passar por diferentes situações, mas que vai levar tudo ao mesmo. Nós estamos aqui para curar, transformar e evoluir, ok?
Um beijinho muito, muito, muito grande, meu anjo, muito grata por estares aqui e muita luz no teu coração. E até ao próximo episódio.